Pessoal, desde que decidiu Atlético e Flamengo, Flamengo e Atlético na final da Copa do Brasil de 2024, já surgiu aquele assunto de final do Brasileirão de 80 e Libertadores de 1981, aquele jogo no Serra Dourada. É muito interessante porque o presidente do Atlético, Sérgio Coelho, tocou no assunto arbitragem justamente pelo trauma causado no Atlético. Aquelas duas decisões que ele disputou contra o Flamengo tem mais de 40 anos, mas a coisa ainda está muito viva na memória atleticana. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, tentou minimizar, o Atlético sempre se faz de vítima, mas na verdade o Atlético realmente foi vítima na final de 80 e naquela decisão da vaga do Grupo 3 da Libertadores de 81, de arbitragens, no mínimo, desastrosas. Em 80, o Galo jogou a primeira partida no Mineirão. É interessante porque o Campeonato Brasileiro de 80, Atlético e Flamengo tiveram campanhas idênticas, tiveram o mesmo número de pontos e o Galo teve até uma vitória a mais, tá? Mas o regulamento previa que teria o mando de campo do segundo jogo decisivo e jogaria por 2 empates e vitória pela mesma diferença de gols o time que fizesse melhor campanha nas semifinais. Como o Flamengo venceu os 2 jogos sobre o Coritiba, ganhou no Couto Pereira e ganhou no Maracanã, e o Atlético empatou com o Internacional no Mineirão e goleou no Beira-Rio por 3-0, o Flamengo carregou a vantagem na decisão. Primeiro jogo em Belo Horizonte, Flamengo sem o Zico, o Galo venceu por 1-0, gol do Reinaldo, poderia ter feito muito mais. Teve um volume de jogo e chances muito maiores do que o Flamengo. Foram para o Maracanã o segundo jogo, o Galo jogando pelo empate. O Flamengo fez 1-0 com o Nunes, o Reinaldo logo em seguida empatou. O Flamengo fez 2-1 com o Zico no final do primeiro tempo. Aos 21 da segunda etapa, o Reinaldo, já machucado, empatou. Decretou o 2-2 que colocaria o Galo como campeão, porque ter vencido o primeiro jogo aqui no Mineirão. Aí o que acontece? Logo em seguida do gol de empate do Reinaldo, ele e o Palhinha fazem uma tabela em que o Reinaldo colocaria o Palhinha na cara do gol. Mas era muito escandalosa a condição legal tanto do Reinaldo quanto do Palhinha. O árbitro era José de Assis Aragão, mas a quem assinala esse impedimento é o Carlos Sérgio Rosa Martins, um árbitro gaúcho, mas que estava bandeirando, inclusive bandeirou as 2 finais. Aqui no Mineirão a arbitragem foi do Romualdo Arpe Filho, de São Paulo, com o Aragão e o Sérgio Rosa Martins nas bandeiras, e lá no Maracanã o Aragão apitou a partida, o Romualdo foi para uma bandeira e o Carlos Sérgio Rosa Martins mantido na outra. Ele marcou um impedimento tão absurdo, mas tão absurdo, que numa transmissão o Márcio Guedes, histórico comentarista carioca brasileiro que estava trabalhando no jogo, decreta, o absurdo da marcação dele, porque era muito difícil o Palhinha não fazer o gol, porque ele ia sair na cara do Raul. O Márcio Guedes até cita na descrição dele, está numa coluna que eu fiz no itatiaia.com.br, que era 80% de chance de gol a jogada que o Reinaldo e o Palhinha criaram. E depois dessa jogada criada pelo Rei, que colocaria o Palhinha na cara do gol, o Aragão expulsa o Reinaldo. O Marinho ia bater a falta, o Reinaldo estava na frente, ele vai dar cartão vermelho pro Reinaldo. O Galo fica com 1 a menos em campo. O Nunes faz o 3-2, já na reta final, aos 37 do segundo tempo, e depois o Galo ainda tem Palhinha e Chicão expulsos. Então quer dizer, lance inexplicável o impedimento marcado pelo Carlos Sérgio Rosa Martins, quando o Palhinha tinha tudo para fazer o 3-2 para o Atlético no Maracanã, que praticamente mataria aquela final de 80. No ano seguinte, 81, Atlético e Flamengo terminaram o grupo 3 da fase de grupos empatados. Naquela época, a fase de grupos só passava um time para a etapa seguinte, que já era a semifinal, em 2 triangulares em ida e volta, porque o campeão do ano anterior entrava e os 10 países, 2 equipes de cada uma, 5 grupos com 4 clubes, só o campeão de cada grupo seguia. E Atlético e Flamengo terminaram empatados com 8 pontos, teria que ter um jogo de desempate entre eles, em campo neutro de preferência. O Flamengo queria jogar no Maracanã, o Atlético não aceitou, logicamente. O Flamengo não queria o Arnaldo César Coelho apitando essa partida de desempate entre ele e o Atlético. O Atlético, por causa da final de 80, não queria o José de Assis Aragão. Acabou que o consenso foi pela arbitragem do José Roberto Wright. O Galo queria jogar no Morumbi, o Flamengo no Serra Dourada. Então ficou anunciado que teria um sorteio para decidir o local do jogo. Mas a Conmebol, a gente não sabe, influenciada pelo quê,
decidiu que a partida ia ser no Serra Dourada sem realizar esse sorteio. Então, o Atlético queria o Morumbi, o Flamengo Serra Dourada, o jogo foi no Serra Dourada, com a arbitragem do José Roberto Wright. Antes do jogo, o clima era até amistoso, os dois times, inclusive, foram juntos lá para Goiânia, no mesmo voo que partiu do Rio de Janeiro, passou em Belo Horizonte e eles foram. Só que, no Serra Dourada, foi um absurdo o que o José Roberto Wright fez. Com 33 minutos ele começou a acabar com o jogo, expulsando o Reinaldo numa entrada do Zico. É muito interessante porque eu recorri aos jornais do Rio de Janeiro e o Tele Santana, que era o treinador da seleção brasileira na época, acompanhou o jogo, até porque Flamengo e Atlético eram base da seleção brasileira do Tele Santana, dois grandes esquadrões, e o Tele Santana destaca, e isso está na minha coluna também, claramente a interferência do Wright no jogo. A expulsão absurda do Reinaldo, num lance comum, e a gente não pode tratar o futebol de 81 como o de hoje, a gente não compara épocas em futebol, e o descontrole do José Roberto Wright. Esse jogo do Serra Dourada, que foi encerrado ainda no primeiro tempo, com 5 expulsões do Atlético, porque depois o Wright trombou no Éder e expulsou o Éder, e expulsou Palinha, Chicão, João Leite, virou uma zona o jogo e não terminou. A partida foi a julgamento na Conmebol. E a coisa mais interessante que aconteceu, e que inclusive está relatado no jornal O Globo, também está lá na minha coluna. A Conmebol manteve a classificação do Flamengo, decretou o Flamengo vencedor do jogo, mas considerou uma punição ao José Roberto Wright pela atuação desastrosa dele no Serra Dourada. Então quer dizer, a Conmebol deu a vaga ao Flamengo na semifinal, e o Flamengo acabou sendo campeão, passou pela semifinal e na decisão bateu o Cobreloa do Chile, mas a Conmebol reconheceu a atuação desastrosa do José Roberto Wright, e isso está registrado no jornal O Globo da época. Então quer dizer, o Atlético tem razão de reclamar daquelas arbitragens de 1980, decisão do Brasileirão, e de 1981, o jogo de desempate do Grupo 3 da Copa Libertadores. Tomara que essa final de Copa do Brasil não tenha nenhuma influência de arbitragem. Que os dois escalados, Klein e Klaus, tenham grandes atuações no Maracanã e na Arena MRV. Mas de toda forma, é como diz o ditado popular: quem bate, esquece. Quem apanha, não. Um abraço.